Olá, internautas, telespectadores que acompanham a programação da TV da Transparência. Vamos iniciar a nossa primeiro noticioso do dia com as principais manchetes dos jornais do Brasil e também aqui do Ceará, nesta quinta-feira, dia 12 de setembro. Iniciamos com a capa do jornal Folha de São Paulo. A manchete, novamente, é a questão climática. Faz 3 dias que a Folha de São Paulo, o Estadão, estão dando ênfase a esta problemática. E a manchete de hoje da Folha de São Paulo diz que a Grande São Paulo segue até sábado com má qualidade do ar e risco de incêndios. Pelo terceiro dia, a capital lidera ranking de poluição entre grandes cidades do mundo. Interior avalia adotar racionamento de água. Estiagem leva governo Lula a avaliar retomada do horário de verão. E esta foto acinzentada é para ilustrar uma matéria dizendo que dragas gigantes de garimpo ilegal voltam ao Rio Madeira. Estruturas para extração irregular encontradas em trecho de 100 quilômetros na região de Humaitá, no Amazonas, 15 dias após operação que destruiu equipamentos. IBAMA diz que ações continuam. Na área internacional, a chamada de capa é para registrar a morte do Alberto Fujimori, ditador condenado do Peru. Alberto Fujimori, ditador do Peru de 1990 a 2000, morreu aos 86 anos. Populista de direita e adorado pelos peruanos mais pobres, foi condenado por corrupção e violações de direitos humanos e teve processos inconclusos sobre massacre contra civis. Aqui no Brasil, a chamada de capa é para dizer que a Câmara Federal aprovou ontem o projeto de lei da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia brasileira. Sob protestos da oposição, o plenário da Câmara aprovou ontem por 253 votos, 67 contrários, o texto base do projeto de lei que mantém a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de prefeituras com até 156 mil habitantes. A relatoria desse projeto, de última hora, foi para o deputado cearense José Guimarães. A proposta, antes validada no Senado, reonera empresas e municípios gradualmente até 2027. Na sucessão da capital de São Paulo, anúncios pagos favoráveis ao candidato Pablo Marçal ferem lei eleitoral. Ainda é chamada de capa no caderno Mercado Fazenda, que é o Ministério da Fazenda, espera arrecadar 30 bilhões de reais com fim de litígios tributários. Na área do mundo internacional, o já ganhou de trumpistas, os fãs de Donald Trump contra Biden, vira clima azedo após debate com a atual vice-presidente Kamala Harris, que é a desafiante, é a concorrente também à Casa Branca. No jornal O Globo, a manchete principal também é sobre a questão climática. Efeito estufa. Seca e fogo levam a Amazônia a líder em emissão de gases poluentes. Estiagem histórica
e queimadas fora de controle fizeram região ser a que mais provocou o fenômeno nos últimos 5 anos, indicam dados da União Europeia. Vejo aqui esta foto que ilustra a manchete do jornal. Olha aqui a seca, a poeira, nesta paisagem com gado, cavalo, cachorro, e diz assim a legenda da foto: sob cinza, homem toca o gado na Transgarimpeira, perto da BR-163, na Amazônia paraense. Número recorde de focos de incêndio mudou a paisagem e gera fumaça constante. Ainda chamada na capa do jornal O Globo desta quinta-feira, planejamento avalia mudar reajuste e subir idade mínima para os beneficiados do BPC. Dentro da revisão de gastos, Ministério do Planejamento, que é da Simone Tebet, estuda desvincular o reajuste do salário mínimo e elevar para 70 anos a idade mínima para requerer esse benefício ao governo federal. O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, aqui de Alagoas, sinaliza apoio ao deputado Hugo Mota em sua sucessão para a mesa para presidir aquela casa legislativa e desagrada parte do grupo do Centrão, que reúne deputados mais conservadores. O presidente da Câmara reúne líderes de partidos com número para garantir eleição do Hugo Mota. O preterido grupo de Elmar Nascimento se ressente de traição. Chama essa manifestação nova do Arthur Lira de traição, porque o primeiro nome que seria apoiado para suceder Arthur Lira na presidência da Câmara era do deputado federal Elmar Nascimento. Eleições em São Paulo, Nunes cresce, que é o Ricardo Nunes, atual prefeito. Ricardo Nunes cresce após debate na TV, mas segue em tríplice empate com Marçal e Boulos. Pesquisa mostra prefeito que concorre à eleição em São Paulo, passando de 19% para 24% após o horário eleitoral na TV. Nunes fica em empate técnico com Pablo Marçal, que tem 23%, e com Guilherme Boulos com 21%. Portanto, nessa nova pesquisa publicada ontem, fica Ricardo Nunes 24%, Pablo Nunes em segundo com 23% e Guilherme em terceiro colocado com 21%. Todos empatados tecnicamente, porque a margem de erro é de 3 pontos para cima e 3 pontos para baixo. No Rio de Janeiro, o candidato Alexandre Ramagem aposta em Bolsonaro na reta final e dá nota 7 ao governo de Castro. Ele disse isso numa sabatina ontem ao jornal o Globo, ao Extra, ao Valor Econômico e à Rádio CBN. Todos esses veículos são do mesmo grupo, o Grupo Globo de Comunicação. Alexandre Ramagem afirmou ter a promessa de que o ex-presidente passará a reta final de campanha no Rio, que é o estado, é a cidade de Bolsonaro. Vai passar essa reta final de campanha no Rio para ajudar Ramagem. Outro aliado, o governador Cláudio Castro, o candidato do PL, deu nota 7 na segurança, apesar do aumento de roubos. A pesquisa Quest mostrou que Ramagem cresceu 4 pontos,
mas o atual prefeito Eduardo Paes, que é do PSD, ainda lidera a pesquisa com muita folga. Ministério Público Federal denuncia 7, mas livra Carlos Bolsonaro de rachadinha. Denúncia aponta chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro como mentor de esquema e arquiva a acusação contra o vereador do Rio de Janeiro por falta de provas. Ainda destaque é chamada na capa do Globo a morte do ex-ditador peruano o Fujimori. Na área também internacional, Kamala Harris corre contra o tempo depois de vitória no debate. Uma matéria sobre o comportamento que diz efeito do isolamento. Meninas envelheceram mais que meninos durante a pandemia. Na área de saúde, injeção semanal de insulina se mostra eficaz contra diabetes. E agora vamos para a página do jornal O Estado de São Paulo, conhecido como O Estadão. E a manchete do Estadão de hoje é sobre Lava Jato, a desconstrução da Operação Lava Jato. Efeito Toffoli gera romaria de delatores por revisão de acordos. A nota diz o seguinte, de chamada de capa: o gabinete do ministro Dias Toffoli, do STF, recebeu dezenas de processos derivados de sua decisão, tomada há um ano, de anular todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht, que hoje chama-se Novonor. Não, a Odebrecht não existe mais, só nos autos do processo. Então, esse acordo de leniência foi no âmbito da Operação Lava Jato. Das 46 petições em tramitação no gabinete do ministro, 24 foram apresentadas por alvos da Lava Jato, em especial de delatores. Muitos são ex-executivos da ex-Odebrecht, hoje Novonor. Alguns pedem suspensão da colaboração que fizeram e devolução das multas que pagaram. Em um efeito cascata, a decisão de Dias Toffoli de setembro de 2023, portanto do ano passado, tem servido de base para sentenças e despachos em instâncias judiciais inferiores. O juiz Guilherme Roman Borges, da 13ª Vara Criminal de Curitiba, anulou os acordos de colaboração premiada e não persecução penal firmados por Jorge Luiz Brusa e ordenou que sejam devolvidos a ele 25 milhões de reais pagos em multas. Nessa decisão do juiz Guilherme Roman Borges, da 13ª Vara Criminal de Curitiba, ele justifica assim a decisão dele, que anulou os acordos de colaboração premiada e não persecução penal firmados por Jorge Luiz Brusa. Diz o juiz, sendo as provas declaradas nulas, nulo também é o próprio acordo, a sua homologação e quaisquer efeitos dele decorrentes, como os pagamentos realizados. Fecha aspas, palavras do juiz Guilherme Roman Borges. Na área de economia e negócios, o caderno traz uma matéria
dizendo que a Câmara Federal aprova texto base da desoneração da folha de pagamento. O projeto teve alterações de última hora e foi aprovado 3 minutos antes do prazo estabelecido pelo STF. Na área do judiciário, o Estadão, como disse ontem no seu comentário aqui o jornalista Edson Silva, eu acho que é um dos únicos jornais brasileiros que foca a sua fiscalização jornalística para o Poder Judiciário, para os penduricalhos que o Poder Judiciário implementa para beneficiar os seus servidores. E tem uma matéria aqui, vamos ler com mais calma nas páginas internas, que diz assim: reajuste de auxílio a juízes federais custa 241 milhões de reais aos cofres públicos. Conselho da Justiça Federal aprovou aumento de auxílio moradia pago a magistrados. O Tribunal de Contas da União contesta essa decisão do Conselho da Justiça Federal. Em sabatina ao jornal Estadão, o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, o Pablo Marçal, diz: não estou contra Lula, luto para que ele faça coisas certas. Ele adotou, nessa sabatina ao jornal do Estadão, um tom mais moderado ao falar do presidente da República. Tem uma entrevista de 2 páginas internas aqui do Estadão de hoje, é uma entrevista com o climatologista do IPCC da ONU, ele é o Carlos Nobre, e a previsão dele é que até 2070 o Pantanal acaba e a Amazônia perde metade da floresta. Uma declaração catastrófica. Referência internacional em estudos sobre aquecimento global, Carlos Nobre se diz apavorado e afirma que a crise climática explodiu antes do que os próprios cientistas previam. Para ele, todos os biomas brasileiros estão severamente ameaçados. E ao lado desta chamada de capa, tem uma foto, como vocês podem ver, aqui de uma queimada e um pássaro fugindo dela. E esta foto foi feita na área do Pantanal devastada pelo fogo. O governo anunciou 500 milhões de reais em insumos para áreas atingidas. Passou no Senado. Plano de Obrador é o projeto. É para trocar juízes em eleições. Foi aprovado no Senado. A alteração radical do Judiciário deve remover pelo menos 7 mil magistrados. Ainda chamada de capa do Estadão. Aos 86 anos morre em liberdade Alberto Fujimori, ex-ditador peruano. Copa do Brasil. Corinthians vence o Juventus por 3-1 e está na semifinal. Brasil apela à União Europeia para não aplicar a lei antidesmate, que está prevista para começar a vigir em dezembro próximo. A página do jornal cearense O Povo, aqui de Fortaleza, a primeira chamada de capa é um projeto que foi aprovado ontem na Câmara, que aumenta a pena para feminicídio para 40 anos. E agora esse projeto vai à sanção ou veto do presidente Lula. A manchete do jornal O Povo de hoje é dizendo que nos últimos minutos
a Câmara Federal aprova projeto que viabiliza acordos sobre a desoneração de impostos sobre a folha de pagamento. E essa desoneração vai ser gradual até 2027. Diz ainda aqui a chamada de capa. Votação do texto base foi concluída, faltando 2 minutos para encerrar o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal para um acordo entre Executivo e Congresso sobre medidas para compensar o benefício concedido para 17 setores e municípios com até 156 mil habitantes. Esta foto em destaque é para ilustrar uma reportagem, a reportagem de hoje do jornal, que é sobre crônicas anunciadas, as tensões com as instalações de eólicas no interior do Ceará. Eólicas são esses cataventos gigantes que, através do vento, movem um gerador e isso transforma em energia. E o Jornal Povo traz uma reportagem, foi lá no interior para saber como é que está esta relação entre meio ambiente, entre o morador daquela área, do terreno que a eólica, que muitas vezes é alugada esse terreno, ela paga ao dono do terreno para construir, para implementar essas torres de catavento, essas torres eólicas no interior do Ceará. Na área de cidades, a chamada de capa do Povo diz que o Ceará lidera transplante de córneas por 1 milhão de habitantes. Na política, o destaque é a pesquisa Quest, foi publicada ontem pela TV Verdes Mares, e que mostra um empate quádruplo. Os 4 primeiros colocados para a disputa da Prefeitura Municipal de Fortaleza. E a gente daqui a pouco dá os números desta pesquisa do Instituto Quest. Na área de esportes, é sobre o jogo de ontem entre o Fortaleza e o Inter. Não foi aqui, foi fora. Fortaleza perde para Inter, foi 2-1 o jogo, o resultado, e desperdiça chance de retomar a liderança da Série A. E por último, chamada de capa, é uma entrevista, uma sabatina que o senador Eduardo Girão, que é candidato a prefeito de Fortaleza pelo Partido Novo, ele disse nessa sabatina ontem ao Jornal Povo e à Rádio Povo CBN, dizendo que foi marketing, ele chama de marketing a passagem de Capitão Wagner, que é também candidato a prefeito de Fortaleza, ele que é do União Brasil. Girão disse que foi marketing a passagem de Wagner pela Secretaria de Saúde aqui do município vizinho de Maracanaú, cujo prefeito é Roberto Pessoa, também do União Brasil. Roberto Pessoa é candidato à reeleição. E Girão diz que essa chamada, esse convite do Roberto Pessoa para que o capitão fosse o gestor da saúde por um determinado tempo, pouco tempo, era só uma jogada de marketing para que agora na campanha eleitoral, o capitão pudesse dizer que teve uma experiência como gestor. Vamos ver como é que estão as notícias em Brasília, no Distrito Federal, lendo a capa do Correio Brasiliense. Reviravolta no caso Xavier. Isso aqui é lá bem diz respeito ao Distrito Federal, esse caso. Condenado a 20 anos de prisão por encomendar o assassinato de um jovem suspeito de ser amante de sua mulher,
o ex-deputado distrital, lá não é estadual, lá não tem Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, como aqui. Lá chama-se Assembleia Distrital, que é do distrito, DF. Então, o ex-deputado distrital Carlos Xavier teve seu julgamento anulado pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele deveria cumprir 15 anos de prisão, mas foi solto. E ele é acusado, aliás, foi julgado como o mandante de matar esse jovem suspeito de ser amante de sua mulher. Tem uma entrevista, também na edição de hoje do Correio Brasiliense, com o professor José Geraldo de Souza Júnior. Ele é jurista, é ex-reitor da UNB, da Universidade Nacional de Brasília, muito conhecida. Ele elogia a decisão do ministro Alexandre de Moraes ao mandar suspender no Brasil a plataforma X, o ex-Twitter. A manchete do Correio Brasiliense também é sobre o clima. A questão lá no Cerrado é complicada. Queimadas, incêndios criminosos avançam no Cerrado. Na data que deveria marcar ações pela preservação do Cerrado, que é como se dá a plantação, né, a vegetação naquela área do Brasil, chama-se Cerrado, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais traçou um quadro aterrador sobre esse bioma. Em 48 horas foram registrados 3,5 mil pontos de queimadas, 43,8% do total de focos do país, quase a metade. A situação só não é mais grave que na Amazônia. Abre aspas, queimada no Cerrado, no período de maio a setembro, é causado por ação humana. Queimadas acontecem por causa da incidência de raios em períodos de chuva. Sem chuvas, não era para haver incêndio, avalia Isabel Smith, pesquisadora da rede Biota Cerrado. Olha aqui a foto, como é que está lá em Brasília. Aqui um bombeiro tentando apagar o incêndio. Diz a legenda desta foto: brigadistas e bombeiros combateram o fogo ontem no Parque Ecológico do Riacho Fundo, vegetação destruída e animais mortos. Em Brasília, são 142 dias sem chuva, maior seca em 20 anos. A ministra Marina Silva tenta agilizar a emergência climática. Governo federal avalia a volta do horário de verão para economizar energia elétrica. Hugo Mota ganha bênção de Arthur Lira para ser o próximo presidente da Câmara Federal. O presidente da casa, Arthur Lira, que é do Partido Progressista de Alagoas, anunciou ontem que apoiará Hugo Mota. Hugo Mota é do Partido Republicanos da Paraíba. O nome do paraibano ganhou força desde a desistência de Marcos Pereira, de São Paulo, também do Republicanos, Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, e Antônio Brito, do PSD, também da Bahia, se articulam para a disputa, que a votação vai ser em fevereiro do próximo ano. O Correio Brasiliense também aqui registra a morte de Alberto Fujimori.
ex-presidente do Peru, morreu aos 86 anos ontem. O jornal diz que ele deixou um legado de amor e ódio. Seu governo foi marcado pelo fim da inflação, a captura de líderes terroristas e pela corrupção. Encontro entre Kamala Harris e Trump depois do debate. Um dia após o debate, candidatos à Casa Branca se cumprimentaram na comemoração, ou no aniversário dos ataques do dia 11 de setembro, que derrubaram as Torres Gêmeas. Na Pensilvânia, Biden foi fotografado com boné de campanha do magnata. E tá aqui a foto do Joe Biden, atual presidente do Brasil, com um boné aqui na cabeça, como se ele fosse apoiador do Donald Trump. É uma gracinha que o Joe Biden fez para os fotógrafos. Como não tem eleição municipal em Brasília, o jornal Correio Brasiliense está dando cobertura às disputas nos municípios no entorno do Distrito Federal. Os candidatos, aqui uma matéria com os candidatos Ribeiro do PSDB e Dr. Lucas do União, apresentaram ontem suas propostas para a Prefeitura de Águas Lindas do Goiás. Ao CBPUD, o juiz instrutor do STF, Fábio Esteves, falou sobre seu livro que alerta para os acessos negados na infância de muitos brasileiros. Agora vamos para a página principal, a capa do Valor Econômico, que é do Rio de Janeiro, que é do Grupo Globo de Comunicação. E chamada de capa é o obituário. Morreu ontem o ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori. Ele cumpriu pena por violações aos direitos humanos e corrupção. Investimentos. Com os juros altos por mais tempo, fundos imobiliários saem à compra de propriedades, diz Bagnarioli. A manchete do Valor Econômico é sobre o número. Valor Econômico teve acesso a uma pesquisa sobre o número de servidores públicos no Brasil. E diz: número de servidores públicos no Brasil é recorde, puxado pelos municípios. Em ano de eleições e de mercado de trabalho aquecido, o número de funcionários no setor público foi recorde no trimestre encerrado mês de julho, com 12.695.000 pessoas. No segundo trimestre, a alta de vaga nos municípios subiu de 8,3% ante o trimestre anterior, segundo o levantamento do economista do ICA Consultores, o Bruno Yamazumi, a partir de dados do PNAD, continua. O movimento acompanha o emprego recorde no país, mas especialistas consideram que os dados preocupam por causa do cenário de restrição fiscal no país. País dizendo que não tem dinheiro, vai estar fazendo cortes no orçamento. O número desses 12 milhões e 700, quase 700 mil servidores, 7 milhões, mais da metade, fosse 7 milhões, dava 14 milhões, 7 milhões e 400 mil servidores municipais é o maior já registrado, com a expansão entre os estatutários, servidores estatutários que trabalham sob o regime jurídico do serviço público e os que trabalham com carteira assinada ou sem carteira assinada. Mais da metade, portanto, desses 2 milhões são ligados aos municípios.
As esferas federal e estadual tiveram um crescimento bem menor do que a esfera municipal, de 1% e 1,5%, respectivamente. O governo federal subiu 1% no número de servidores e os estaduais subiu 1,5%. Os municípios responderam por quase 90% das 641,000 vagas geradas como um todo no serviço público no segundo trimestre deste ano, mais do que a fatia de 58,7% que tem no total dos funcionários. O risco dessas contratações, para os economistas ouvidos pelo Valor Econômico, é intensificado pelo fato de ocorrerem antes da reforma administrativa, que deve colaborar para a eficiência do setor a longo prazo. Nos municípios, a despesa com a remuneração dos servidores passou de menos de 3,5% em 2010 para pouco mais de 4,3% no ano passado, diz Braulio Borges, da consultoria ouvida aqui da LCA, ouvida pelo Valor Econômico. De acordo com o economista Yamazumi, uma das hipóteses para o movimento é o uso das contratações como estratégia de prefeitos para se reelegerem ou elegerem o sucessor. Segundo economistas e secretários de finanças de municípios, o aumento de pessoal ocupado no serviço público é resultado de calendário eleitoral, afrouxamento fiscal após 2021 e situação financeira favorável das cidades em 2022 e 2023, que contribuiu para investimentos em equipamentos e serviços, exigindo mais pessoal. Além disso, há o impacto da demanda represada por causa de restrições legais para contratação em 2020 e 2021, maior volume de recursos recebidos por meio das chamadas emendas parlamentares via PIX e o envelhecimento da população. Em São Paulo, o Valor Econômico registra o empate tríplice entre o prefeito atual candidato à reeleição Ricardo Nunes, o candidato Pablo Marçal e Guilherme Boulos do PSOL. A empresa Scala destinará 3 bilhões de reais a polo de data center no Rio Grande do Sul. Bombeiros da Força Nacional vão à Amazônia. O Ministério da Agricultura remanejará recursos entre programas do Plano Safra para 2024 e 2025. Ao mesmo tempo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública convocou mais 150 bombeiros da Força Nacional para atuar no combate ao fogo. Isso depois que o ministro Flávio Dino ordenou que fizesse isso. Antes não tiveram essa iniciativa de vontade própria. Mercados globais refletiram o debate nos Estados Unidos. A democrata Kamala Harris provavelmente melhorou suas chances de chegar a presidente dos Estados Unidos após o debate na noite de terça-feira com o republicano Donald Trump. Sempre no ataque, Kamala tomou a iniciativa, comandou o show e teve talvez a performance mais sólida de um político num debate contra Trump até hoje. A empresa Pilbara Minerals investirá em Minas Gerais 400 milhões de dólares. Essa empresa é australiana, maior produtora mundial de lítio, e fará esse investimento lá em Salinas, no município de Salinas, em Minas Gerais. Sucessão em São Paulo. Primeira matéria sobre o caso, a Folha de São Paulo diz que anúncios pró Pablo Marçal
nas redes sociais, esses anúncios são comprados ao Facebook, ao Instagram. O X, o Twitter está suspenso. E outras plataformas são comprados. Eles ferem a legislação eleitoral com impulsionamento e brindes. O influenciador defende banir das escolas públicas de São Paulo livros que deturpem ideologia. Ainda em São Paulo, temos uma matéria dizendo que um processo contra o Guilherme Boulos prescreve após ficar 6 anos sem Boulos ser encontrado pela Justiça de São Paulo, para ser notificado. Ele não foi encontrado nesses 6 anos e o processo prescreveu. E o que é que ele fez? Ele fez, em 2012, o defensor, diz a nota, o defensor público diz que o hoje deputado avisou em seu depoimento que mudaria de residência de Osasco para o bairro paulistano de Perdizes, indicando o novo local e que no processo consta o telefone dos advogados, o envolvimento no episódio conhecido como a desocupação do Pinheirinho, uma localidade. Isso foi em janeiro de 2012, quando Boulos foi preso em flagrante, sob suspeita de ter atirado atirou pedras em viatura da Guarda Municipal de São José dos Campos, município de São Paulo, e incitado famílias desalojadas a danificarem o ginásio de esportes local, onde ocorria atendimento e oferecimento de ajuda. O hoje candidato, que na ocasião se apresentou em 2012 como professor da Faculdade de Mauá, ele foi solto após pagar fiança de R$ 700. Em depoimento, negou as acusações e disse ter sido agredido pelos guardas. A desocupação do Pinheirinho, uma das ações mais violentas da PM nessa área, chegou à campanha do candidato do PSOL na semana passada, com a versão de Boulos sobre a participação no episódio. Em vídeo, ele diz ter ficado por um tempo na delegacia e que o processo foi extinto. Foi extinto, diz aqui a matéria, porque prescreveu. Ainda na sucessão paulista é a pesquisa Quest, que aponta, divulgada ontem, que aponta Ricardo Nunes com 24, Pablo Marçal com 23 e Boulos com 21, todos empatados dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Datena e Tabata vêm na sequência com 8%. Bolsonaro resiste a marcar a data para embarcar na campanha pró-Ricardo Nunes. Promotoria, agora isso no Rio de Janeiro, Promotoria de Justiça acusa 7 por rachadinha em gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, que é candidato à reeleição. O promotor afirma que a investigação não identificou transação irregular envolvendo diretamente o filho do ex-presidente Bolsonaro, que é candidato a vereador no Rio de Janeiro. A rachadinha é uma prática muito comum nos parlamentos brasileiros, seja nacional, estadual e municipal, onde o candidato
racha com um servidor aquele dinheiro que ele combinou em um servidor receber. Por exemplo, R$1.000. O servidor recebe oficialmente o dinheiro e devolve a metade ou qualquer outro percentual para o parlamentar. E aqui livrou, porque quem estava fazendo essa rachadinha lá no gabinete de Carlos Bolsonaro era um chefe de gabinete dele, que agora está denunciado pela promotoria. Polícia Federal investiga envolvimento de facções em eleição de João Pessoa, na Paraíba, após denúncias da oposição. Lá em Balneário Camboriú, tem outro filho de Bolsonaro, candidato a vereador. É o mais novo, é o Jair Renan. Eleição em reduto bolsonarista, racha o Partido Liberal e o PT se reorganiza para sobreviver lá em Balneário Camboriú. Na Câmara Federal, o Arthur Lira anuncia a líderes partidários que Hugo Mota é o seu candidato a sucedê-lo na presidência da Câmara Federal. Bolsonaristas recuam e adiam votação do projeto que anistia aquele pessoal que participou dos atos de depredação às 3 sedes dos 3 poderes da República. A votação na CCJ, ainda está indo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, ficou para ser analisado após as eleições municipais. Processo que pode cassar mandato do deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga, avança na Câmara Federal. Polícia Federal houve mulher que diz ter sido vítima de assédio sexual do ex-ministro Silvio Almeida e leva o caso ao STF. Gonê, que é o Procurador-Geral da República, defende rejeição a bloqueio do X e afirma que decisão de turma é como do plenário do STF. Na área de negócios, que no Folha de São Paulo é chamado de mercado, fim de litígios com grandes empresas é a aposta da Fazenda, do Ministério da Fazenda, para obter 30 bilhões de reais em receitas no próximo ano. O ministro Fernando Haddad prevê ajuste em projeção de receita com CAF após risco de alerta feito pelo Tribunal de Contas da União. Câmara aprova texto base do projeto de lei que mantém a desoneração da folha de pagamento de forma gradual. Câmara elimina Jabuti, que poderia pesar 24 bilhões de reais na luz, e aprova o combustível do futuro. Sem chuvas, bacias de hidrelétricas do Brasil têm solo mais seco desde 2005. Contribuição da usina de Itaipu vai além da geração de eletricidade. Ainda nas páginas internas da Folha de São Paulo, dizendo que o INSS muda regra para obter crédito consignado a partir de 2025. O governo Lula destinará 58 bilhões para digitalização da indústria. A Anatel oferece R$ 7.000 em hackathon por solução contra o uso do Gatonete. Gato é a maneira de dizer quando se rouba energia elétrica. É uma gambiarra que se faz, chama de gato. Chama de Gatonete. No caso aí, o Gatonete é da telefonia, né? O gato da rede elétrica é mais comum, o da telefonia menos. Aí você, quando faz um Gatonete, você está roubando os sinais da internet para ver a televisão, para utilizar até o telefone mesmo, né?
Órgãos do X para trabalho se adaptam a outras redes, mas temem isolamento. O X aqui, também chamado de X, alguns preferem usar a pronúncia em inglês, mas é o ex-Twitter. Nas páginas de Mundo, a primeira matéria é dizendo que o já ganhou de trumpistas contra Biden dá lugar a clima azedo depois de debate com Kamala Harris. Candidata dos democratas supera expectativas e encurrala o empresário Donald Trump. E eles se encontraram ontem nas comemorações aí do dia 11 de setembro. Mentira de republicanos sobre haitianos comendo pets, comendo cachorros, rompe tática de evitar ataques racistas. E a foto aqui é a Kamala, era o Biden, Trump homenageiam vítimas do dia 11 de setembro. Senado do México aprova escolha de juízes por meio de votação popular. Isso lá no México. Opositores fazem apelo para que Lula, agora na Venezuela, ex-preso político, defenda prisioneiros políticos na Venezuela. Morre aos 86 anos Alberto Fujimori, ditador do Peru, preso por violar os direitos humanos. Nas páginas do Cotidiano de São Paulo, é dizendo que o estado de São Paulo tem risco de queimadas e concentração de poluentes até depois de amanhã, até sábado. Lula promete criação de autoridade climática em meio à seca e fogo. São Félix do Xingu registra o maior número de incêndios do Brasil há 3 semanas. Cada vez mais seco, o rio Madeira na Amazônia, sofre com volta de dragas gigantes de garimpo ilegal após operação. Início do fenômeno Laninha, que ameniza a temperatura da Terra, pode ficar para 2025. Plano de Marshall é lista de platitudes. Aluna denuncia estupro em moradia da USP, da Universidade de São Paulo, e reitoria muda suspeito de prédio. Engenheira química usa a casca do coco verde para fazer combustível. Na área de esportes, brasileiro defende a inclusão do skate na Paralimpíadas. E por último, na área da entretenimento, o caderno de entretenimento da Folha chamado de Ilustrada. E o destaque é o filme que retrata a tensão do sequestro de Silvio Santos e Patrícia Abravanel. Nas páginas internas do jornal Globo, o primeiro editorial diz: ao enfrentar incêndios, o governo Lula avança pouco sobre anterior e Kamala Harris leva a melhor no confronto, no debate contra Donald Trump. Na área de política, é o peso da decisão. Arthur Lira sinaliza apoio ao deputado Hugo Mota e é chamado de traidor por aliados do deputado Elmar Nascimento, que tenta atrair o apoio de Lula. Votação de anistia a golpista do dia 8 de janeiro de 2023 fica para depois da eleição municipal. Sucessão em São Paulo, capital. Nunes e Marçal sobem, mas empate triplo segue, diz pesquisa do Instituto Quest. Como as técnicas de Kamala para enfrentar Trump podem ser usadas nos debates em São Paulo. Expectativa por Bolsonaro na reta final, esquiva do dia 8 de janeiro e nota 7 para Castro na segurança. É o resultado da sabatina de Alexandre Ramagem, feita ontem ao Grupo Globo de Comunicação. Defesa de Castro é tudo o que Eduardo Paes mais quer. Defesa
que o Alexandre Ramais faz ao governo do estado do Rio de Janeiro é tudo o que o adversário dele, atual prefeito Eduardo Paes, quer ligar Ramagem a Castro. Eduardo Paes mantém vantagem confortável na corrida municipal do Rio de Janeiro. O Ministério Público denuncia 7 e arquiva acusações contra Carlos Bolsonaro de rachadinha no seu gabinete, lá no Rio de Janeiro. Aqui uma entrevista de página inteira com a nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo. Ela diz: precisa ficar explícito o canal para denunciar assédio. Polícia Federal ouve a autora de nova acusação contra Silvio Almeida. A Amazônia poluidora. Bioma se tornou o maior emissor de gases de efeito estufa no planeta nos últimos 5 dias. A autoridade climática fará a gestão do risco, diz a ministra Marina. No caderno Economia, benefício sem ganho real, mudanças no BPC. Planejamento, o Ministério propõe desvincular reajuste do salário mínimo e subir a idade para 70 anos dos beneficiários desse programa social. Governo estuda novo critério para o abono salarial. Mais escolarizados são 76% dos que pedem seguro-desemprego. Câmara Federal aprova a reoneração da folha de pagamento. Ministro Fernando Haddad diz que inflação preocupa um pouquinho e juro não resolve. Futuro diretor executivo da Vale do Rio Doce já busca acordos sobre ferrovias e sobre o desastre em Mariana, Minas Gerais. A Anatel permitirá programador que bloquear TV Box ilegal. Câmara aprova projeto do combustível do futuro. Argentinos tiram dólares do colchão após a anistia fiscal. Longo caminho até novembro é a matéria na página Mundo. Vitória em debate contra Trump dá novo fôlego a Kamala Harris, mas impacto no eleitor ainda é duvidoso. No caderno Saúde, na página de saúde, dizendo que a adolescência veloz, cérebro das garotas envelheceu mais rápido durante a pandemia. Diante da seca e calor, saúde instala tendas de hidratação. Isso em São Paulo. 40 anos depois, quase deserta em 1985, região onde acontece o Rock in Rio, ganhou infraestrutura e moradores. Começam hoje as obras dos barracões para a série Ouro. Vamos agora para as páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. Governo Lula é a nota principal, ignora decisão judicial e cobra divulgação de salários em empresas privadas. A Secretaria de Comunicação Social, SECOM, da Presidência da República, publicou dia 2 de setembro uma nota oficial afirmando que todas as empresas com 100 ou mais funcionários devem publicar o relatório de transparência salarial pela Lei de Igualdade Salarial. O problema é que a medida está suspensa por decisão judicial e, assim, não há obrigatoriedade imposta neste momento. As informações divulgadas pelo governo, portanto, estão distorcidas. Em 19 de julho de 2024, o Tribunal Regional Federal, TRF, da 6ª Região, aceitou uma demanda da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e restabeleceu a liminar que suspende o relatório de transparência salarial obrigatório. Procurada pela coluna do Estadão, a Secretaria de Comunicação não retornou
o Ministério do Trabalho e a Advocacia Geral da União afirmaram que não foram oficialmente informados do restabelecimento da liminar, apesar de a movimentação do processo ser pública. A Federação das Indústrias de Minas Gerais encaminhou o ofício à SECOM, solicitando a retificação da nota oficial. Embora o sigilo do nome dos funcionários seja resguardado, os empresários entendem que a publicidade dos cargos pode identificar o trabalhador, o que feriria a Lei Geral de Proteção de Dados. Os editoriais de hoje do Estadão. Primeiro, o Congresso está de costas para o Brasil. Diz o seguinte: se a troca de comando na Câmara e no Senado está no radar dos parlamentares, repetindo, só a troca de comando na Câmara e no Senado está no radar dos parlamentares. Ponto. Que se dane o país em chamas. Em gabinetes fechados, o único assunto é a manutenção do orçamento secreto. Segundo editorial, Trump se torna o centro da eleição. Em debate, Kamala Harris consegue transformar a disputa no referendo sobre o ex-presidente e não sobre o atual presidente Joe Biden. E ainda se livrou de ter de explicar seus planos, de resto desconhecidos. Nas páginas de política, é a matéria que foi manchete de capa do jornal Estadão de hoje. Decisão de Toffoli gera efeito cascata e delatores da Lava Jato pedem revisão de acordos já feitos. Conselho dá reajuste de 241 milhões em auxílio moradia de juízes federais. O Conselho da Justiça Federal aprovou na última segunda-feira pedido de reajuste das parcelas de equivalência do auxílio moradia pago a juízes e desembargadores. O custo do benefício é estimado em 241 milhões pela relatora do caso, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça. Os cálculos oficiais da despesa extra ainda não foram divulgados pela instituição, como mostrou o Estadão. A medida que começou a ser debatida no Conselho Federal da Justiça Federal em outubro do ano passado beneficia um total de 995 parlamentares ou magistrados, né? Ao aprovar o reajuste, o Conselho, que é formado por 6 ministros do STJ e pelos presidentes dos 6 tribunais regionais federais, atendeu demanda da Associação dos Juízes Federais do Brasil, que é a JUF, para que a correção monetária da parcela autônoma de equivalência, espécie de auxílio moradia pago aos magistrados entre 1994 e 2002, fosse feita com base no IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo. Ontem, o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o Lucas Furtado, apresentou representação ao plenário do TCU, pedindo a suspensão do pagamento do reajuste e propôs investigar a decisão do Conselho da Justiça Federal. Diz Lucas Furtado: em meu entendimento, o que fica patente é a festa com o chapéu alheio, argumentou ele no documento. E continua:
Não consigo vislumbrar qualquer justificativa possível para que a União Federal arque com os 241 milhões de reais pleiteados pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. Eventual interpretação sobre a legalidade desse pagamento, a meu ver, mostra-se completamente descolada da realidade fática de que esses benefícios já foram pagos na época e nos valores devidos, e que não cabe nova correção monetária para qualquer fim, afirmou Lucas Furtado. A representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União deve ser analisada pelos ministros do TCU, que vão decidir se acolhem os pedidos do subprocurador. Eleição na capital paulista. Aqui é a sabatina com Pablo Marçal, candidato a prefeito pelo PRTB. Ele diz: não estou contra Lula, luto para que ele faça as coisas certas. Em sabatina do Estadão, o influenciador digital adota um tom mais moderado ao falar do presidente. Ontem foram publicadas 2 pesquisas para a capital paulista, para a sucessão. Na primeira da Quest, pelo Instituto Quest, o Ricardo Nunes aparece com 24%, Pablo Marçal com 23% e o Guilherme Boulos do PSOL com 21%. Datena e Tabata Amaral, Datena do PSDB e Tabata Amaral do PSB, aparecem juntos com 8%. Também foi publicada ontem pesquisa da Atlas Intel. Olha aqui os números da Atlas Intel. O Boulos, que está em terceiro na primeira, ele aparece com 28%. O Pablo Marçal permanece em segundo com 24,4%. E o Ricardo Boulos vai para a terceira. Ricardo Nunes é o Guilherme Boulos, que é do PSOL. O Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, ele é do MDB, ele aparece com 20,1%. Pela margem de erro, os 3 estão empatados tecnicamente. Só mudam de posição entre os 3 nas 2 pesquisas publicadas ontem em São Paulo. Nas páginas internacionais, a primeira matéria diz que, apesar do bom desempenho em debate, a Câmara pena para convencer os eleitores indecisos. Estreante, Câmara superou as expectativas no debate. Ataque de Israel atinge escola da ONU e mata pelo menos 30 alunos e funcionários da escola. Senado do México aprova a eleição para juízes de todas as instâncias. Ex-presidente e ditador do Peru morre em liberdade aos 86 anos. Páginas de Brasil, que aqui no Estadão chama de metrópole. Crise climática está mais rápida e até 2070 o Pantanal acaba. Isso quem diz é o Carlos Nobre, ele é referência mundial, diz que nunca se viu algo nesse nível e sugere o uso de máscara nas ruas. Sem detalhes, a autoridade climática do governo federal depende do Congresso para ser criada. O governo estuda a retomada do horário de verão para economizar energia elétrica. Brasil tem níveis de alerta de poluição mais frouxos na comparação com outros países. Cidades gaúchas têm chuva preta causada por fuligem. Remédio de 2 milhões de reais tem parecer favorável para ser incluído na lista do SUS, do Sistema Único de Saúde. Esportes. Persistente, o Corinthians faz o gol salvador nos acréscimos e se classifica. Em Minas, São Paulo vai em busca da virada para avançar às semifinais. Na França diz ter impedido 3 atentados nos Jogos de Paris.
No caderno de economia, a primeira matéria também é sobre seca. Seca acende alerta sobre a inflação puxada pelos alimentos. Prejuízo com queima de cana, plantação de cana-de-açúcar em São Paulo, é estimada em 800 milhões de reais. Taxa de pouca água pressiona custo do transporte de cargas. Inflação preocupa um pouquinho, diz o ministro Fernando Haddad. Deputados aprovam texto base da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Como será feita a reoneração da folha? Matéria explicando esse processo. Câmara aprova projeto sem jabuti, que custaria 24 bilhões aos consumidores de energia elétrica. BNDES anuncia 2 bilhões de reais para Data Center. Brasil apela para que a União Europeia suspenda a efetivação de lei antidesmatamento. Amazônia é desafio humanitário, não é só floresta, diz diretor do IFC. Por último, é a matéria de capa do caderno de Cultura e Comportamento do Estadão, que a Orquestra Sinfônica de São Paulo completa 70 anos e aposta em transmissões na busca pelo público. Vamos agora para as páginas internas do jornal cearense O Povo. E a primeira matéria, aumento da pena de feminicídio para até 40 anos é aprovado na Câmara Federal. A pena atual, de 12 a 30 anos de reclusão, aumenta para 20 a 40 anos no máximo. Matéria vai agora para a sanção presidencial. Tem aqui uma matéria com o ex-ministro da Educação, professor Renato Janine Ribeiro, que participou ontem de uma palestra realizada na reitoria da Universidade Federal do Ceará. Ele ontem também participou do programa Debates do Povo, da CBN. Janine aponta desafio das universidades em palestra na UFC. Aniversário do dia 11 de setembro reúne Trump, Kamala Harris e Joe Biden em Nova York. Morre ex-presidente peruano Alberto Fujimori, do Peru. A cantora Taylor Swift declara apoio a Kamala Harris depois do debate. PF, Polícia Federal, manda para o STF investigação sobre Silvio Almeida. A Polícia Federal enviou para o Supremo Tribunal Federal investigação preliminar sobre o ex-ministro por suposto assédio, após ouvir na terça-feira uma mulher que narra ter sido vítima do ex-ministro. E a dúvida é quem pode julgar o Silvio Almeida. É ele ainda como ministro, porque a denúncia é ele como ministro, ou ele como ex-ministro? Por isso que a Polícia Federal mandou para o STF para decidir de quem é a competência para julgar esse caso do ex-ministro Silvio Almeida. Na coluna vertical tem uma nota dizendo que o presidente Lula chamou o deputado e candidato a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, do PT, a Brasília, após pesquisa. Candidato do PT à prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, cancelou participação em agenda marcada para amanhã de hoje, quinta-feira, e irá viajar, ou já deve ter viajado, para Brasília. A mudança de planos atende à convocação feita pelo presidente Lula, que irá se reunir com o petista ainda hoje. Nos bastidores, a informação é de que o chamamento ocorreu logo após divulgação dos números da pesquisa Quest na noite de ontem, que mostraram um crescimento de 7 pontos percentuais de Evandro na disputa, colocando o petista em situação de empate técnico com o capitão Wagner, com André Fernandes e com o prefeito José Sarto, do PDT, dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais. A preço de hoje, Fortaleza já figura entre os municípios onde o PT está melhor posicionado nas pesquisas. Ainda no placar judiciário,
O candidato André Fernandes, do Partido Liberal, foi condenado a pagar R$10.000 por afixar cartaz com a frase: "Se você vota em André, buzine". E ele afixou esse cartaz na passarela ali da BR-116, em frente ao antigo Macro, que fica quase esquina também com a Avenida Alberto Craveiro, que dá acesso à Arena Castelão. E a foto de destaque é do senador Eduardo Girão, que é candidato a prefeito pelo Partido Novo. Ele foi sabatinado ontem pela Rádio Povo CBN, reforçou a tese de que falta gestão em Fortaleza, prometeu reduzir multas de trânsito em 50% e transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal. Ele mesmo, Eduardo Girão, já reconheceu que ele não pode fazer isso. Só quem pode fazer isso é o Congresso Nacional, transforma a Guarda em polícia. Girão fez também proposta menos usual. Ele pretende, caso eleito for, construir a criação de 6 mini-parques aquáticos nos moldes do Beach Park, que fica ali em Aquiraz. Também provocou o capitão Wagner, chamando de marketing passagem de capitão pela Secretaria de Saúde do município de Maracanaú. Por fim, demonstrou preocupação com o consumo de álcool em festas públicas, embora negue qualquer ação para proibir essa situação. A charge de hoje do Cleiton é falando sobre a deflação. Aparece Lula aqui cortando as unhas do dragão da inflação. Vê se corta só a pontinha, diz aqui o dragão para o presidente Lula. A reportagem de hoje do Jornal o Povo é sobre a crônica de uma eólica anunciada, é sobre o impacto que aquelas torres eólicas, aqueles cataventos gigantes, está provocando no interior do Ceará. Sobre as eleições de 2024, a primeira matéria é sobre a pesquisa Quest, que já foi até aqui comentada pelo jornalista Edson Silva. Wagner cai 7 pontos e Sarto 4. André e Evandro crescem 7 pontos. Presidente do TRE Ceará recua após puxar para si decisões urgentes em plantões. Uma portaria tinha designado o presidente Raimundo Nonato para decidir sobre esses casos, e ontem foi publicado a nova portaria, ele se retirando desta atribuição. Na cidade do Eusébio, na sucessão, o Jornal Povo ouviu ontem em Sabatina o candidato Dr. Mauro, ele que é do União Brasil. Ele diz que procurou o PT para ser candidato e nega uma aliança política com Arcilon. Arcilon é o atual prefeito, não pode mais ser reeleito e está indicando o sobrinho dele, o doutor Júnior Arimateia, para ser candidato a prefeito do Eusébio, e Júnior já esteve como prefeito do Eusébio. Girão chama de marketing passagem de Wagner por secretaria em Maracanaú, isso na Sabatina. Lá em Juazeiro do Norte foi sabatinado ontem o Lino Alves, que nega aliança até com outros partidos da esquerda, ele que é filiado ao PCB e é candidato a prefeito lá em Juazeiro. Na área de economia, o governador Eumano de Freitas cobra linhas de transmissão e critica medidas que prejudicam parques elétricos no Nordeste. Aprovado o projeto que viabiliza acordo sobre desoneração da folha. O relator está aqui na foto, foi o deputado federal cearense José Guimarães. Indústria digital terá investimento de 144,4 bilhões de reais. Direito à universidade é luta ancestral dos quilombolas. Na área de cidades,
Ceará lidera transplantes de córneas realizados por 1 milhão de habitantes. Milhã, os municípios de Milhã e Acopiara têm situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Moradores pedem justiça por morte de jovem durante a desocupação de um terreno lá no bairro do Carlito Pamplona. No terreno, alguns moradores retornaram para reconstruir moradias destruídas. Passarela para pedestre na Avenida Alberto Craveiro, ali em frente à Arena Castelão, está deteriorada e com elevadores quebrados. Essa passarela é uma obra do governo do estado do Ceará. O UFC terá curso de inteligência artificial e de empreendedorismo digital lá no campus de Quixadá. O editorial de hoje do Jornal Povo é sobre essa morte, essa desocupação lá no Carlito Pamplona. O título é Um Caos que Exige Explicação. No caderno de esporte, a manchete: Fortaleza superado. Tricolor do PC perde por 2-1 para o Internacional em Porto Alegre e falha em tentativa de retomar a liderança em pontos da Série A. Partida era jogo adiado da 19ª rodada. Vamos aqui às páginas internas do jornal Correio Brasiliense. Hugo Mota faz aniversário e recebe de presente o apoio de Arthur Lira. Projeto de lei da anistia a golpista do dia 8 de janeiro fica para o pós-eleição. A agressão pode levar à cassação do deputado do Rio de Janeiro, Braga, ele que é do PSOL. Nada a celebrar no dia do Cerrado, diz o jornal Correio Brasiliense, diante do recorde de queimadas naquela região, centro do país. No caderno de economia, o ministro Fernando Haddad diz que PIB crescerá mais de 3%. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, elogia a proposta de se restabelecer o horário de verão. Armas recolhidas na comemoração de ontem das vítimas do dia 11 de setembro lá em Nova York. Daqui a Kamala Harris cumprimentando o seu concorrente Donald Trump sob os olhos do atual presidente Joe Biden. Alberto Fujimori, ex-presidente do Peru, morre aos 86 anos. Na área de cidades, a matéria diz: mesmo na seca, a agricultura do DF ganha destaque. Educação e inclusão social em pauta. Um caso aqui de violência sexual lá em Brasília, abusada pelo pai por 10 anos. Ceilândia celebra a cultura nordestina. Ceilândia é uma cidade satélite de Brasília, uma das mais populosas. Fica a 30 quilômetros do plano piloto. Muitos nordestinos moram lá. Quem ganha com a vaga de Pedro na seleção brasileira? No caderno Direito e Justiça, reviravolta em condenação do ex-deputado distrital 20 anos depois. No jornal Valor Econômico, nas páginas internas, nós temos uma matéria: depreciação acelerada pode ficar para 2025, diz a ABMAC. Emprego público bate recorde e prefeituras puxam o aumento, claro, nesse período de eleição municipal. Perfil do servidor
difere conforme o poder ao qual pertence, diz IPEA. O governo começa a desenhar a autoridade climática, cuja autorização depende do Congresso Nacional, vai ter que passar pela discussão, pela apreciação e votação dos deputados e senadores. Bombeiros da Força Nacional vão para a Amazônia combater o fogo. Brasil pede à Europa que adie a lei de antidesmatamento. Reforma tributária vai reduzir conta em 10%, promete ministro. Clima está no centro de debate em reunião de finanças dos G20. Novo desenho para o abono salarial pode incluir trabalhador sem carteira de trabalho. Câmara aprova texto base que estende desoneração da folha de pagamento até 2027. Aqui a foto em destaque é do relator, deputado José Guimarães. Nunes vai à liderança numérica, diz pesquisa Quest. Nunes é o Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo MDB. No Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem dá nota 7 ao governo de Castro e aposta em segurança como proposta principal. Também no Rio de Janeiro, o País amplia liderança na pesquisa Quest. Inflação mensal, a Argentina segue acima de 4%. Morre Fujimori, que liderou o Peru com mão de ferro na década de 1990. O editorial de hoje do Valor Econômico diz: Câmara se sai melhor em debate, mas disputa continua sem favoritismo, sem favorito para a presidência dos Estados Unidos. Em estado dividido, partidários de Trump e Câmara veem debate em festas. Caderno Empresas. A empresa Pilbara Minerals anuncia investimento de 2,2 bilhões de reais para explorar lítio em Minas Gerais. Vale do Rio Doce eleva a projeção para minério de ferro ainda neste ano de 2024. Brasileiros qualificados escolhem deixar o país. A marca Heineken expande produção de cerveja no país. Indefinição de leilão de segurança energética pode onerar consumidor. BIP de exame domiciliar tem aporte e é avaliada em 1,2 bilhão de reais. A empresa Scala investirá 3 bilhões de reais em data center no Rio Grande do Sul. A empresa Cargill faz parceria com a Coamo para produção de rações para aves e suínos. O governo estuda medidas para tentar zerar qualquer desmate no Brasil. Caderno de Finanças. Com previsão de aperto de juro, gestoras vão às compras de imóveis. Trump Trade perde força após debate. Comissão de Valores Mobiliários lança consulta para facilitar acesso ao mercado. Incerteza com a eleição nos Estados Unidos segura fluxo para ações emergentes. Por último, e com esta página do jornal Valor Econômico, mas é a página do Caderno Legislação, dizendo que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, permite ações da Fazenda Nacional para anular crédito da tese do século. E ainda o STJ afasta imposto de renda sobre estoque de opções. Com essa matéria, a gente encerra aqui a leitura das principais matérias, das principais notícias dos jornais de hoje,
desta quinta-feira do Brasil e aqui do Ceará.